o nome do Senhor. Irmãos, nós observamos que a palavra do Senhor, o texto que nós lemos, ele vem falar acerca de uma festa de casamento, das bodas de Caná da Galileia, que ali aconteceu. A Bíblia vai nos mostrar nesse texto que nós acabamos de ler, que ali foram convidados a mãe de Jesus, Maria, e também foi convidado ali Jesus e os seus discípulos. A Bíblia também nos mostra que estava ali naquela festa, naquelas bodas, estava ali um homem chamado, ou melhor, conhecido como Mestre Sala. E a palavra do Senhor, então, ela vai nos mostrar que nessa festa de casamento estava tudo bem, estava acontecendo. Ali estava o casal que havia se casado, se alegrando, se regozijando pela vitória, do seu casamento, participando ali junto com os convidados daquela festa. E nós observamos aqui que houve um momento naquela festa que aconteceu ali um imprevisto, que na grande realidade não era para ter acontecido. Porque se você se aprofundar um pouco mais, você vai conseguir entender que aquele homem, o Mestre Sala, que foi convidado para poder estar ali naquela festa, foi chamado, ou seja, ele era o responsável para que tudo pudesse dar certo naquela festa de casamento, naquelas bodas. Ele era o responsável para que nada viesse a dar errado. Ou seja, se eu fosse fazer uma festa e eu não tivesse muito ali, vamos dizer assim, o costume, a sabedoria para organizar tudo, eu iria chamar uma pessoa que é experiente, e ali eu ia pagar aquela pessoa ia preparar tudo, os convites, os convidados, aquela pessoa ia preparar a comida, as bebidas, e deixar tudo no jeito, com muita fartura, para que não viesse faltar nada, para que não viesse dar nada errado. Aquele homem estava ali para que nada desse errado naquela festa, mas aconteceu um imprevisto que não era para acontecer. Ou seja, a palavra do Senhor, ela vem nos mostrar que, não sei se foi no primeiro dia, não sei se foi no segundo dia ou no terceiro, porque a festa de casamento do judeu naquela época, ela durava de 7 dias, aleluia, de 1 a 7 dias. Não é assim como nos nossos dias, começa na hora do almoço e termina 8, 7 horas da noite. Ali começava e terminava dentro de 7 dias em seguida. E foi comprado bebidas, foi comprado comida, carne, tudo para durar 7 dias. Aquele homem estava ali garantindo que nada ia dar errado, mas algo aconteceu de errado. A Bíblia nos mostra que acabou o vinho entre um daqueles dias. Ou seja, o que nós observamos? Que muitas das vezes acontecem coisas nas nossas vidas e nós não conseguimos entender porquê, não conseguimos entender o motivo que aconteceu aquilo. Mas também nós precisamos entender que muitas das vezes é porque Deus, Ele quer operar um milagre na nossa vida, porque o Senhor, Ele quer manifestar a sua glória nas nossas vidas. Porque pense uma coisa: estou crente, estou andando com Deus, agora daqui para frente é um mar de rosa, não acontece nada de ruim, não vem luta, não vem tribulação, não vem momentos difíceis, não vem enfermidade, não vem nada, é só vitória. Nós não vamos ver a glória de Deus se manifestando na nossa vida, nós não vamos ver Deus operando milagre na nossa vida, porque está tudo bem, não tem nada de errado. Portanto, nós não devemos nos entristecer, nos ficar chateados nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade. Temos que entender que o Senhor, Ele está desejando operar um milagre na minha vida, um milagre na sua vida. É por esse motivo, meu querido irmão e minha irmã, que nós passamos por momentos de dificuldade na nossa vida e nós nos perguntamos: Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que justo eu estou passando por essa situação? Ei, meu querido, Deus escolheu a sua vida,
Deus escolheu a sua casa para que Ele possa manifestar a glória de Deus na sua vida, a glória dele na sua casa, assim como estava acontecendo naquela festa de casamento naquele dia. Não era para dar nada errado. Creio eu que aquele mestre Sala, ele comprou aquelas bebidas, ele comprou aquela comida, comprou tudo para dar certo, com fartura, porque antes sobrar do que faltar. Aleluia, porque se faltar a gente passa vergonha. Ela preparou tudo e não deu conta de fazer as coisas do jeito certo. Aleluia, mas quando sobra a gente se alegra, mas naquele dia não sobrou. Talvez aquele noivo, aquela noiva, aquelas pessoas que haviam se casado ficam pensando: por que está acontecendo isso? Aleluia, mas lá na frente eles viram que a glória do Senhor, aleluia, aconteceu no meio daquela festa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós observamos aqui então, irmãos, que quando faltou o vinho naquela festa, observa que Maria, a mãe de Jesus, ela observando o que havia acontecido naquele dia, ela se aproxima de Jesus. Aleluia, ela chega perto de Jesus e diz para ele tudo o que havia acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. Ela poderia chegar perto de qualquer outra pessoa naquele momento. Ali estavam as pessoas que estavam servindo, ali estava o mestre Sala, que era o responsável para que tudo pudesse dar certo. Ali naquele local estavam os discípulos de Jesus, estava o casal que havia se casado. Tinha tantas pessoas para que Maria pudesse chegar ali e contar o que estava acontecendo, mas ela contou para Jesus. Aleluia, ela se aproximou da presença dele, porque ela sabia, aleluia, que Jesus podia fazer algo acontecer em meio àquela situação. Ela poderia muito bem chegar no mestre Sala e dizer para ele: a responsabilidade é sua. Aleluia, é você que precisa fazer alguma coisa, mas não. Ela foi direto naquele que tem condição para fazer. Ela foi direto naquele que tem poder para fazer o milagre acontecer. Aleluia, observamos aqui, irmãos, louvado seja Deus, que muitas das vezes, em meio às lutas e às tribulações, para quem nós temos que nos direcionar para contar o que está acontecendo na nossa vida. Aleluia, em busca de quem nós temos ido para resolver a situação que muitas das vezes nós vivemos, porque nós não vivemos mar de rosa nessa terra, nessa vida. Nós vivemos passando por lutas e por dificuldades, em busca de quem nós estamos indo para falar acerca da situação que muitas das vezes nós vivemos. Aleluia, Maria, ela foi em busca de Jesus porque ela conhecia Ele. Ela sabia do que Ele era capaz de fazer pela vida dela, pela vida das pessoas que estavam ali naquela festa, naquele dia. E da mesma forma nós precisamos seguir esse exemplo. Aleluia, em vez de ir em busca do homem, que muitas das vezes não pode fazer nada por mim, que não pode fazer nada por você, mas sim que em busca do Senhor Jesus, porque Ele tem condição de dar com providência. Se for enfermidade, Ele cura. Se for libertação, Ele liberta. Aleluia, se for, meu querido irmão, para salvar alguém, Ele é o Deus que salva. Aleluia, precisamos ir em busca daquele que tem condição de fazer um milagre na nossa vida. E falando acerca disso, eu me lembro muito bem de quando Jesus ele estava ali num lugar deserto. Ele estava ali, multiplicou muitos pães, multiplicou um peixe para as pessoas. E na hora de despedir aquelas pessoas, Jesus ele olhou para os seus discípulos e disse para eles: olha, entra no barco, passa para outra margem, enquanto eu vou despedir a multidão e vou orar. Jesus foi despedir as pessoas que estavam naquele lugar deserto. E Jesus despediu e foi para o monte orar. E enquanto isso, o barco estava ali com os discípulos, em meio do mar. As ondas estavam se levantando. Aleluia, tempestade, porque o vento ali era contrário.
o barco estava quase afundando, e no momento certo Jesus chega dentro daquele mar, caminhando em cima das águas. A Bíblia nos mostra que os discípulos agora eles ficam com medo, atemorizados, pensando ser um fantasma, e Jesus diz: sou eu, não temas. A Bíblia nos mostra que Pedro, ele diz para Jesus: então se é o Senhor mesmo, então me manda ir ter contigo por cima das águas. E Jesus diz: vem. Aí a Bíblia nos mostra que durante aquela caminhada de Pedro em cima das águas, Pedro ele começa a olhar para um lado, olha para o outro, se assusta com a situação que estava acontecendo ao seu redor, aleluia, começa a ficar preocupado, e ele começa a afundar. Deixou de olhar para Jesus, olhou para o que estava acontecendo em sua volta, começou ali então a afundar, e Jesus clama, ou melhor, Pedro clama por misericórdia a Jesus. Ele diz: mestre, salva-me. Observa que no barco tinha solução para ele. No barco estava cheio de pessoas, tinha corda dentro daquele barco, tinha rede dentro daquele barco, só jogar ele, agarrar e puxar ele para dentro do barco, estava perto. E Jesus estava lá na frente, mas ele preferiu clamar por Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha, aleluia, condições de trazer vitória para a vida dele naquele momento. Ele poderia muito bem olhar para os outros discípulos que estavam dentro do barco e dizer: me ajuda, segura na minha mão, aleluia. Mas ele preferiu contar com a ajuda de Jesus, porque ele sabia que o homem pode falhar, mas que Jesus tinha vitória garantida para a vida dele. Aleluia. Ele sabia muito bem que na tentativa dos discípulos ali ajudar ele, poderia acontecer alguma coisa de errado, mas se Jesus colocasse as mãos para salvar, nada poderia dar errado naquele momento. Aleluia. Ei, meu querido irmão, para de olhar para o homem, olha para o Senhor, porque foi Ele que te chamou, foi Ele que te colocou nas condições de salvo, e é Ele que tem condição de te dar vitória nessa batalha que você está enfrentando. É Ele que tem condição de te dar vitória. Para de olhar para o homem. Aleluia. Se Maria olhasse para o mestre Sara naquele momento, talvez ele ia dizer: as minhas condições acabou, tudo que eu podia fazer eu já fiz até aqui. Se eles olhassem para os noivos que tivessem casado naquele dia, eles poderiam dizer: acabou o dinheiro, não tem como mais comprar vinho para a festa, agora vai ter que acabar por aqui. Aleluia. Se tivesse olhado para os convidados, irmão, os convidados estavam ali para comer, para beber e se alegrar, não estava preparado para o que estava acontecendo, mas ali estava um que estava preparado para o que estava acontecendo naquele momento, e era Jesus. Maria sabia em quem ela colocaria a sua confiança naquele momento. Coloca a sua confiança no Senhor, porque Ele tem providência para a sua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode até contar com o homem na sua vida, meu querido. Você pode até contar com as providências terrenas na sua vida, mas saiba de uma coisa: o homem falha, as providências da terra falham, mas eu quero ver falhar as providências de Deus na sua vida. Aleluia. Eu quero ver falhar quando o Senhor colocar as mãos nessa situação que você está enfrentando. Eu quero ver o demônio que se levanta para impedir o agir de Deus na sua vida. Não tem como, não tem condição, porque é Deus que garante a vitória para você. Se Deus permitiu acontecer o que está acontecendo na sua vida, meu querido irmão e minha irmã, se alegra, aleluia, se alegra, é porque Deus está desejoso para operar um milagre na sua vida, e para Ele operar esse milagre, tem que vir a luta mesmo, tem que vir a dificuldade mesmo, mas no meio dessa dificuldade você vê a glória de Deus sendo manifestada na sua vida. Aleluia. Assim como aconteceu naquele dia,
aqueles noivos, eles viram a glória de Deus sendo manifesta naquele casamento. Os discípulos, Maria, aqueles que estavam ali para servir, todos viram a glória de Deus, aleluia, acontecendo naquele local, naquele dia. Observamos, aleluia, que naquele momento, agora, Jesus olha para os discípulos, ou melhor, Maria, ela olha para aquelas pessoas que estavam responsáveis para servir na festa e diz: olha, fazem tudo que Ele vos disser, aleluia, porque ela sabia que o milagre estava garantido. Faz tudo que Ele vos disser. Jesus olha ali para os serventes que estavam ali para servir, enche aquelas talhas de pedra, de água, coloca água dentro daquelas talhas que estão ali, vasos de pedra, e eles colocaram água até na boca, até em cima. E Jesus pediu agora: vai e serve para o mestre-sala. Observamos uma coisa interessante aqui, irmãos, que se Jesus quisesse olhar para aquelas talhas e disser: já está cheio de vinho aquelas talhas, agora pode pegar e pode servir, porque Ele tem poder para isso. Se Ele fez a água transformar em vinho, por que Ele não poderia fazer aparecer vinho de uma vez dentro das talhas? Aleluia. Mas em meio à situação que você está enfrentando, Deus, Ele conta com a sua pessoa. Aleluia. Deus deseja que você seja um participante do milagre que Ele tem para fazer na sua vida. Ei, meu querido irmão, muitas das vezes a gente pensa: mas eu já estou orando tanto tempo e nada acontece. Eu já estou pedindo para Deus há tanto tempo, mas eu não estou vendo nada acontecendo. Entenda uma coisa: Deus tem um milagre para fazer na sua vida. Isso que você pede para Deus há tanto tempo, Deus quer fazer e Deus vai fazer. Aleluia. Porém, irmãos, existem coisas que nós precisamos fazer para que Deus venha realizar na nossa vida aquilo que nós estamos pedindo para Ele, porque Ele é fiel. Aleluia. Ele poderia muito bem fazer aparecer vinho, mas não, Ele pediu para encher, porque existem coisas que eu preciso fazer para que Deus também possa fazer. Eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua parte, para que assim Deus possa realizar, fazer a parte dele nas nossas vidas. Aleluia. E muitas das vezes a gente acha: não, eu preciso orar, estou orando e nada está acontecendo. Meus irmãos, nós temos que entender que nem sempre é só a oração que Deus quer de nós. Aleluia. Nem sempre é a nossa oração que Deus quer. É claro que Deus quer que nós oramos e pedimos, mas muitas das vezes, irmão, a gente está orando e Deus está esperando a gente começar a adorar também. Deus está esperando, talvez a gente está orando, mas talvez Deus está esperando a gente tomar uma postura diferente, para que Ele possa vir e ter condições de agir na nossa vida, porque Ele não quer trabalhar sozinho, Ele quer contar com a sua vida também. Aleluia. Observamos aqui, irmãos, que se você observar, quando o cego de Jericó estava clamando, ele clamou, Jesus mandou chamar ele. Aleluia. Até aí já está garantido, mas para garantir mais o milagre, ele pegou a capa que ele te jogou fora. Agora eu não preciso mais disso. Aleluia. Talvez se ele tinha clamado, e talvez se ele permanecesse com aquela capa, aquilo seria uma coisa que ia impedir o milagre de chegar até ele, porque aquilo seria uma dúvida que ele teria acerca do milagre que Jesus tinha para fazer na vida dele. Existem coisas que nós precisamos fazer, aleluia, para que o milagre de Deus venha acontecer nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Por que não falar acerca de Paulo e Silas quando estavam presos? Começou a orar, começou a adorar. Muitas das vezes a gente acha que está orando e está fazendo muito, aleluia, mas não, irmão. Nós precisamos tomar uma postura diferente, entender o que Deus quer comigo, o que Deus quer com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque muitas das vezes, irmão, a gente está aqui orando: Deus, faz um milagre, cura essa enfermidade, cura essa enfermidade. Estamos orando, mas talvez Deus está querendo ver você passar por essa situação adorando a Ele.
pregando a palavra, fazendo a sua obra, aleluia, e nós não conseguimos entender isso, estamos somente orando e não conseguimos entender por que Deus não faz. Ei, meus queridos irmãos, existe situação na nossa vida que nós precisamos entender, aprender a ouvir a voz do Senhor, para que nós possamos receber aquilo que Ele tem para a nossa vida. Não foi assim que diz no livro de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Ele responde, Ele faz o milagre acontecer. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele salva, Ele ainda faz as coisas acontecer. Hoje eu passei por uma experiência interessante. Hoje, quando eu estava trabalhando, a minha esposa, ela havia ligado para mim e dito para mim: olha, porque eu estávamos aguardando ali um dinheiro que era para ter caído na conta. Ela ligou e disse: ó, não caiu, e além de não cair, foi bloqueado. Esse misericórdia, Jesus, aleluia. Mas quando eu estava ali ouvindo o louvor, o Senhor, Ele falou no meu coração: adora. Eu tinha orado, coloquei diante da presença de Deus e disse: eu não consigo entender por quê, mas o Senhor disse: apenas adora, porque eu vou fazer o milagre acontecer. E naquele momento eu comecei a adorar a Deus, aleluia. Comecei a exaltar o nome do Senhor ali onde eu estava trabalhando. Passou 15 minutos, minha esposa ligou para mim e falou: interessante que eu entrei no aplicativo e o dinheiro já caiu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, irmãos, entender o que Deus está querendo comigo e com você. Não basta apenas dizer: eu estou orando há tantos dias, eu estou orando há tantos anos, mas não acontece nada na minha vida. Ei, meu querido irmão, agora para de falar um pouquinho e passa a escutar a voz de Deus, porque o Senhor, Ele vai passar a falar no seu coração e você vai começar a entender qual é o caminho que você precisa entrar, qual é a porta que você precisa bater, o que você precisa fazer, porque nem sempre é a oração, meu querido. A oração, ela vem acompanhada de atitude que nós precisamos tomar em nossas vidas, e por causa de não tomarmos essas atitudes, nós ficamos perdidos no meio das lutas e no meio das dificuldades, sem entender por que estamos passando por tal coisa. Mas nesta noite, meu querido irmão, o Senhor, Ele te trouxe aqui nesta noite, aleluia, porque o seu desejo é revelar no teu coração, aleluia, qual é o caminho que você deve passar, aleluia, qual é a postura que você precisa tomar, que eu preciso tomar, para que as bênçãos do Senhor venham sobre as nossas vidas. Porque muitas das vezes a gente fica focado, é só orar que as coisas acontecem, e não é bem assim. É só eu clamar a Deus em oração que vai dar tudo certo. E talvez Deus está olhando para mim, está olhando para você, e só esperando o momento certo de, além da oração, a gente tomar uma postura e fazer aquilo que está desejando no coração dele, para que assim Ele venha fazer um milagre na minha vida e na sua vida. Lembre-me, porque Deus, aleluia, Ele quer fazer na minha vida e na sua vida, mas também Ele quer que você seja participante desse milagre que Ele tem para fazer na sua vida. Aleluia. Não que Deus precisa de mim para fazer alguma coisa, não que Deus precisa de você para fazer alguma coisa, Ele não precisa de nós para fazer nada. Aleluia. Mas a palavra do Senhor era nos dar a entender que Deus, Ele se alegra, aleluia, em ver você sendo um participante de tudo aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. A palavra do Senhor, ela nos mostra isso e nos deixa muito bem claro, aleluia. Que o Espírito Santo, Ele possa abençoar a vida dos irmãos, falar melhor em cada coração, em nome de Jesus. Com a permissão do nosso presbítero Antônio, quero convidar os irmãos para ficar de pé. Você, aleluia, que tem clamado a Deus tanto tempo, que tem pedido para Deus,
e você não entende por que ainda não aconteceu, por que as coisas ainda não deram certo. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida nesta noite, porque a partir desta noite, aleluia, Deus que me deu condições de pregar essa palavra nesta noite, que revelou essa palavra no meu coração durante o dia, aleluia, Ele vai mostrar para você o que é preciso você fazer, acompanhado da oração, para que o Senhor possa realizar na sua vida aquilo que ainda não aconteceu. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nesta noite, ó Pai, nós estamos aqui diante da presença do Senhor, cultuando, adorando, exaltando o nome do Senhor, ó Pai. Nesta noite, Senhor, a Tua palavra, ela foi pregada, a Tua palavra, ela foi aplicada sobre as nossas vidas, ó Pai, e nós cremos na Tua palavra nesta noite. Pedimos ao Senhor, ó Deus, revela, Senhor, no nosso coração, traga, Senhor, nesta noite, em nosso coração, o entendimento, ó Pai, para que nós possamos entender, compreender qual é a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa entrar com providência, Senhor, fazendo o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz, para que nós possamos, ó Deus, aprender a ouvir ao Senhor também, para que nós possamos, ó Pai, entender qual é a Tua vontade em nossas vidas.